Mais um dia que Deus nos deu, mais um dia com a leitura da palavra bíblica. Ontem nós tivemos um vídeo maravilhoso para você que me acompanha pelas lives do TikTok. Saiba que esses vídeos estão sendo gravados ao mesmo tempo e eles vão depois pro YouTube. O nome do meu YouTube é o mesmo, o nome do canal aqui, então vocês podem procurar por lá. A oração de ontem foi incrível. Nós falamos que a nossa habitação é celestial, que nós somos espirituais, nós somos do céu, que nós somos estrangeiros desse lugar. E hoje nós vamos dar continuidade a 2 Coríntios, capítulo 6. E eu vou lendo e ministrando para vocês o que Deus está ministrando para mim no momento da leitura, tá certo? Então vamos lá. Vamos fazer uma oração primeiro. Senhor, eu me disponho a estar aqui para ser ministrada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Usa a minha boca, usa os meus olhos e os meus ouvidos, Pai, em visões também, para falar com quem vai assistir esse vídeo depois ou agora, as pessoas que ainda vão entrar nessa live, Pai. No nome de Jesus Cristo, eu me disponho, eis-me aqui, Senhor. No nome de Jesus Cristo, amém. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Não damos motivos de escândalos a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muitas perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade. O Espírito Santo, no Espírito Santo e no amor sincero. Na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores ou sendo verdadeiros. Aliás, aqui eles sempre são verdadeiros, né? Mas as pessoas os têm como enganadores. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vocês, coríntios, e abrimos todo o nosso coração. Não estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que tem por nós. Numa justa compensação, falo como a meus filhos. Abram também o coração para nós. É uma via de mão dupla, né? O problema da associação com os descrentes. Aqui a gente vai falar sobre o jugo desigual. Essa parte é muito importante, sobre o capítulo 6 de 2 Coríntios. Não se ponham em jugo desigual com descrentes. Isso aqui, pessoal, vale para quem vai casar. Se você é crente, muito crente, você nasceu na igreja, você conhece a palavra e você está casando com alguém que não conhece a Deus, para agora. Você vai casar, você ainda não casou. Você vai casar, para agora, porque depois que casar não tem volta. O jugo desigual é muito difícil para alguém que é crente, tá? Tem gente que passa orando 40 anos para um marido converter, para uma esposa converter. É uma vida difícil. Você precisa ser ainda mais forte na palavra, porque no jugo desigual, você vai ser uma só carne com essa pessoa. E toda a força que tu tinha vai ser dividido com ela. E aí você vai ficar mais fraco. Então, o jugo desigual não é só para também relação íntima, né? Casamento. É também para sociedade, amizade. Cara, tu vai ser sócio com alguém que não é crente. Jugo desigual, cara. Tudo de ruim vai acontecer na tua sociedade. Você vai ter que acabar fechando essa empresa. Tudo que tu for dividir com alguém que tem jugo desigual, cara, não vai dar bom. Então vamos continuar. Pois o que tem em comum a justiça e a maldade, que é o jugo desigual, né? Quem tá com Deus e quem tá com o Satanás, porque não existe meio termo, neutralidade no mundo espiritual. Ou tu tá com Deus ou tu não tá.
Ou que comunhão pode ter a luz com as trevas? Eu amo esse versículo, porque não tem esse negócio de não, é besteira. De nada vem, nada a ver, o inferno vai estar cheio. Vai estar bem quente. Como pode nós, seres celestiais, separados por Deus, para cumprir a grande comissão, estarmos em julgo desigual, flertando com as trevas? A luz ela não tem parte com as trevas. E é muito importante ter isso em mente. Que a harmonia entre Cristo e Belial, que é o demônio, que há em comum entre o crente e o descrente, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Eu ouvi um negócio ontem e eu achei muito cirúrgico. Esse negócio, existe uma lei, né, aqui no Brasil, sobre intolerância religiosa. Só que essa lei, ela não vale para o crente, ela vale para outras religiões, tá? Se o crente for atacar outras religiões, é intolerância. Se outras religiões atacarem, o crente não é. É só intolerância religiosa se vier da nossa parte. Se a gente se defender, também é intolerância, tá? Aí, o cara disse assim, isso não existe. Isso é uma lei bem diabólica, porque a Bíblia é clara pra gente não tolerar ídolos, pra gente não tolerar feitiçaria, pra gente não tolerar bruxaria. Como intolerância religiosa, não, a Bíblia é clara, não tolere. E aqui tá dizendo, ó, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos. Quem são os ídolos? Bom, ídolo pode ser muita coisa, né, hoje em dia. Mas, em específico, os santos, as imagens, né, que utilizam para fazer pedidos e ficar rezando na frente do santo. E isso não é para quem às vezes está aqui e vai achar que é só uma religião específica, não, porque religiões ocultistas também têm imagens e também fazem oferenda a essas imagens e cultuam essas imagens e não pode tocar nessas imagens. E é todo um ritual para chegar próximo ao altar. Eu sei porque eu venho de lá. Eu nunca fui de fato de uma religião ocultista, mas a minha mãe era. E eu estava sempre por ali, ajudando nisso ou naquilo, né? E vendo aquilo acontecer de perto. E eu me lembro de um Natal que minha mãe era para ter comprado um presente para mim e não comprou, né? Mas eu não sabia. Aí eu peguei a boneca que eu achei, eu falei, é pra mim essa boneca, era uma boneca de pano bem fofinho. Ela falou, não, essa boneca é da minha entidade, não toque, não pode brincar. Porque aquilo também seria usado como um objeto de idolatria. Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuário de Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras e eu os receberei. E serei o seu pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Josi, então como que a gente faz para evangelizar pessoas e cumprir o evangelho do reino, cumprir a grande comissão, se a gente não pode se misturar com essas pessoas? Uma coisa, por isso que a gente precisa ser intencional em tudo. Tudo. Precisamos ser intencionais no evangelizar pessoas que ainda não acreditam em Cristo. Vamos lá. Você vai evangelizar um pessoal que é ocultista, uma galera que faz bruxaria, feitiçaria, religiões de matriz africana. Você não está tendo parte com eles no sentido de abrir um negócio com eles, casar com um deles. Você vai sentar à mesa, vai dividir uma refeição, vai orar, vai mostrar quem você é em Cristo, o teu lifestyle em Cristo, vai testemunhar das coisas que Deus fez na tua vida, até que ele se converta e de repente você possa ter um relacionamento de amizade e tudo mais com essa pessoa. Mas até lá, o que tu vai fazer é intencional. A intenção é a conversão. Você não vai chegar lá batendo na mesa e dizendo que tu tem que se converter porque Cristo é melhor. Não é isso, sabe? Nós temos que ser Cristo na vida daquelas pessoas. Entende?
Eles precisam de ajuda, a gente ajuda. Eles precisam de oração, a gente ora. No momento em que você entra na vida de um descrente, de um ímpio que ainda tá no ocultismo ou algo pesado assim, você entra ganhando território. Você precisa fazer atos proféticos. Você vai entrar colocando o pé e esperando que Deus coloque o chão. Vai declarar, Senhor, no nome de Jesus Cristo, eu tomo território que hoje está na mão do inimigo, de volta para você, Jesus Cristo. Você vai ter que ir declarando, porque o território onde aquela pessoa pisa, ela tá levando todos os demônios junto com ela. Mas quando você declara que aquela pessoa vai ser ganha para Cristo de volta, então você está declarando que aquele território, o governo que está sobre ela, as potestades que estão atuando na vida dela, os espíritos malignos que estão andando com ela e nela, perderão aquele território. Você entra declarando que está amarrado, que é algo que é bíblico, porque Jesus Cristo diz que não se pode entrar na casa do valente para saquear a casa dele sem antes amarrá-lo. Quem é o valente? O inimigo. Quem é a casa dele? Nossa, infelizmente. Ou um território, né? E por que nós saquearíamos a casa dele? Porque nós, cumprindo a grande comissão, evangelizando, curando, libertando e batizando, saqueamos o inferno. É isso que nós somos comissionados a fazer. Não é nada diferente disso. Então, quando Jesus fala que para entrar na casa do valente, para roubar sua casa, é preciso amarrá-lo primeiro, é isso. Antes, quando você chega nesse território, a primeira coisa que tu precisa fazer é declarar no nome de Jesus: eu ordeno que os demônios sejam amarrados. Porque aí tu consegue ter uma convivência ali com aquela pessoa, consegue pregar o evangelho para ela. Enquanto você está fazendo essa pregação, ganhando essa vida, os demônios não vão poder atrapalhar porque eles vão estar amarrados, tá? Manifestou, Josi, e aí? Amarra. Enquanto você declarar que tá amarrado, aquele demônio estará contido, tá? Mas a pessoa não vai ser liberta, porque você só amarrou para que a pessoa não se machuque por conta da manifestação demoníaca. Tem até meu pastor me contou esses dias, eu achei muito interessante. Um dia ligaram para ele, isso tem muitos anos já, ligaram para ele dizendo que tinha uma menina que estava quebrando tudo na casa, era uma casa assim de 2 andares, pelo que eu entendi que ele falou. Ela estava quebrando tudo na casa, eles não sabiam o que fazer, precisava que ele fosse lá. Só que até ele chegar lá, ia levar, minutos, assim, 15 minutos, 20, meia hora. E ela podia se machucar nesse tempo. Então, ele dava aulas, ele dava aula de teologia, se não me engano. E aí ele foi pegar alguns alunos para ir com ele, porque é legal a gente andar junto para que pessoas intercedam por você e também pela pessoa que vai estar sendo ministrada. E ele falou, vem cá que vocês vão aprender na prática. E aí colocou os meninos junto e declarou que aquele demônio seria amarrado naquela casa até que ele chegasse lá e pudesse libertar a mulher. Então, quando ele chegou lá, ele falou, e aí, como é que tá as coisas? Eles falaram assim, olha, não sei. Tem uns 15 minutos que ela tá lá em cima, num canto, como se ela tivesse presa. E o que era? De longe, ele declarou que aquele demônio seria amarrado no nome de Jesus Cristo, sempre no nome de Jesus Cristo, porque a nossa autoridade está no nome dele. Então, para a gente fazer qualquer coisa aqui na Terra, nós precisamos do nome dele, não somos nós, é sempre ele. E aí, a menina, naquele momento, parou de quebrar tudo e ficou amarrada naquele canto, porque o demônio ficou amarrado, né? Mas ele não pôde continuar machucando ela ou quebrando toda a casa. E aí, depois disso, o pastor fez a libertação e amém. Isso é legal a gente discutir essas coisas, porque o meu objetivo aqui é ensinar com testemunhos, com o lifestyle que a gente tem, né? Que não é um bicho de 7 cabeças e que é muito, muito, muito divertido, cara, servir o reino, plantar o evangelho do reino por aí, viver o evangelho do reino, dissipar a cultura do reino, porque viver em espírito, cara, é muito massa. Você sai na rua, você começa a ver coisas diferentes, aí você declara sobre aquela pessoa. Aí você vê alguém que não tá legal, tá chorando, você não precisa nem até aquela pessoa, você declara sobre a vida dela, tá? Então você vive uma vida de oração. Vou dizer pra vocês, nem sempre eu estou de joelhos orando, embora eu precise fazer mais isso.
Mas a minha vida é estar de olho em tudo que está acontecendo à minha volta. E tá declarando sobre aquelas pessoas. Um dia, eu e minha amiga, a gente tava indo tomar banho de rio no interior. E eu passei no posto de gasolina pra abastecer meu carro. E aí eu parada, e era um dia de muito sol. Um sábado, assim. E a gente parou a abastecer e o cara tava estressado abastecendo o meu carro. E aí eu tinha aberto já a portinha pra abastecer, mas ele ficou batendo no carro, como se eu não tivesse aberto. Aí eu apertei de volta o botão, ele abriu lá a portinha. E aí a minha amiga falou, meu Deus, por que essa grosseria? Eu falei, amiga, que depois ele veio com a maquininha para eu pagar, né? Eu falei, mostrei a maquininha pra eu pagar aqui do carro mesmo, e ele saiu bufando buscar a maquininha. E ela falou, que grosseria. Eu falei, sabe, amiga, ele pode tá trabalhando hoje forçado, porque hoje talvez seria a folga dele. Tá todo mundo indo se divertir em algum lugar. Tá um calor enorme aqui fora e ele tá no lado de fora do posto, não tá dentro da conveniência que tem ar-condicionado, tá fora. Então ele deve estar, sabe, cansado, frustrado, poderia ser a folga dele. Naquele momento eu tirei a legalidade de Satanás, porque a legalidade que Satanás precisava para continuar nos atacando através da vida dele era que eu reclamasse, que eu o amaldiçoasse. Naquele momento eu entendi e declarei sobre a vida dele algumas coisas. Coisa simples, tá, gente? Coisa simples. Viver o evangelho é simples. E aí, quando ele voltou, ele já tava mais calmo, assim, e eu paguei, e daí eu falei assim, Deus te abençoe, tá, moço? E aí ele abriu um sorriso enorme e falou, Deus te abençoe também, moça, cuida que o trânsito tá perigoso hoje, ele falou. Cuida, tá? Ele disse assim. E a gente ficou assim, caraca, o homem tava bufando, batendo no carro até antes. E agora ele pediu para que tivéssemos cuidado. Saímos do posto e fomos entrar na fila que tava na rua para poder pegar a estrada. E de repente uma moto atravessou o cara. E essa moto quase bateu no nosso carro. E se a gente tivesse entrado na fila naquele momento, a moto teria dado bem no meio do carro. Mas a gente acabou ficando esperando, conforme a orientação dele. E essa moto passou riscando, assim, sabe? E isso é o que eu chamo de Satanás não pode operar no campo da graça. Quando você dá graças a Deus por uma coisa ter acontecido, ou abençoa aquele que te amaldiçoou, Satanás não consegue operar mais através da vida daquela pessoa na tua vida. Então você dá graças a Deus e Satanás perde a legalidade. Vocês entendem? Satanás só pode operar onde ele tem legalidade. Ele só pode operar onde nós permitimos. E como que nós permitimos? Com a nossa boca, com as nossas atitudes. Satanás não opera no campo da graça. Aconteceu uma coisa ruim, abençoe aquela pessoa, ela não tá no dia legal. Não precisa nem a pessoa ver. Só assim, ó, declara, eu te perdoo, eu sei que teu dia não tá difícil, no nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo venha sobre a tua vida, que o que tu precisa resolver hoje, que tu resolva, que apareçam milagres, que aconteçam milagres na tua vida, que se tu tiver com dor, passe agora no nome de Jesus Cristo. Vai declarando as coisas que vêm na tua cabeça, porque o Espírito Santo vai te ministrar através de pensamentos. Então ele vai te dizendo coisas e você vai declarando, tá? Porque isto é viver a grande comissão. Isto é viver o evangelho do reino e não só o evangelho da salvação, que está naquele momento que nós dizemos assim, você precisa aceitar Jesus. Aí a pessoa aceita e acaba. Acaba a ministração, acaba tudo. Viver o evangelho do reino inclui o evangelho da salvação. E só que ele expande, ele é muito mais, ele cumpre a grande comissão, que é o que Jesus ordenou que nós fizéssemos. Ele cumpre o ID. E nós precisamos viver o ID. Quando todo crente entender que viver o evangelho do reino, a cultura do reino, implantar a cultura do reino aqui na terra, cumpre o que Jesus quer que nós façamos, fica mais fácil ser evangélico, fica mais fácil cumprir a grande comissão. Você vai ser o embaixador de Jesus Cristo aqui na terra, onde tu pisar. E onde as pessoas te verem, elas sentirão a presença do próprio Deus, tá certo? Obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que esse vídeo tenha feito muita diferença na tua vida. Envie para quem possa fazer diferença também. Um beijo e até o próximo vídeo.